E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico de uma forma correta, entendendo as movimentações de forma lógica, para que você saiba realmente o que fazer diante de um gráfico. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações, dê seu like para você não perder nada do que acontece aqui. Vai fechar? Tá lá, todos os dias aqui eu trago um conteúdo especial para você. Entrada linda nessa região de resistência, pessoal. Antes da gente estudar aqui o que aconteceu nessa região e o porquê da entrada, vou deixar um recadinho aqui que eu brinco, que é o recadinho do coração. Aqui eu deixo um e-book de presente para vocês fazer download e baixarem inteiramente grátis. É um e-book que eu falo sobre 16 padrões de velas, são 36 páginas de estudos, que você pode baixar inteiramente grátis. Então, ou você vem aqui ó, na descrição do meu canal, ou você vem abaixo de cada videoaula e procure pelo canal do Telegram. Lá no canal do Telegram, ao você fazer o acesso, aqui ó, na mensagem fixada vai estar escrito download e-book 16 padrões de velas, tá? Lá você vai baixar o e-book inteiramente grátis. Então você vai clicar aqui sobre ela, ó, abre dois links e aí você faz o download, tá bom? Aqui dentro você vê resultados de alunos, assim como o Murilo, ó, batendo meta, maravilha, hein, Murilo? Meus parabéns, batendo meta aqui, batendo meta de novo aqui, ó, 5-1. Conhecimento é o caminho da liberdade, meus parabéns, Murilo. Aqui é o Francisco, ó, batendo meta. A aula que eu subo aqui no canal para você estudar de forma gratuita. Marcelo aqui, ó, batendo meta também, meus parabéns, Marcelo. Fernando, batendo meta. Alex aqui, ó, batendo meta. O Alex utilizando a ferramenta Hunter, aqui o indicador. Você que está no treinamento, lá no módulo 13 eu explico como funciona. Para fazer aquisição é só falar comigo. Aqui você também vê o Helder, ó, batendo meta aqui, o Helder fazendo R$600 aqui de lucro. Meus parabéns. Luiz batendo meta, utilizando celular. Felipe aqui também. Murilo novamente aqui. Outro Felipe aqui, ó, demonstrando sua gratidão, explicando o que ele fez no gráfico. Helder aqui também, ó, batendo meta novamente. César aqui também batendo meta. Então entra aí, baixe o seu e-book, pessoal. Você também pode entrar aqui no meu canal do Instagram e me seguir, ó, Cadu Rinaldi. Aqui tem o TIRDS, né, resultados de alunos. 60% ainda de desconto, link para acesso ao treinamento, fazer aquisição, EAD que eu posto todos os dias os resultados dos alunos e os stories aí, tá bom? Então entre, acompanhe e não fique de fora para você saber de tudo que está acontecendo. Bom, vamos lá. Olha só que entrada linda, pessoal. Se eu tenho uma região aqui ó, de resistência, ó, eu tenho essa região de resistência, eu tenho essa região de suporte. E eu tenho aqui ó, a minha região de 50% de movimento. Eu tenho minha região de suporte. Opa, deixa eu apagar aqui. Eu tenho aqui minha região de suporte. Eu tenho aqui ó, minha região de suporte. Eu tenho minha região aqui de resistência, tá? Então, quando o preço chega nessa região e eu tenho que acompanhar toda a movimentação gráfica dentro de uma região de topo como essa, que ele pode resistir o preço, depois de todo o desenho gráfico que ele faz aqui para mim, ó, a minha expectativa é uma só. Qual que é a minha expectativa? É venda nessa região, é a desvalorização do ativo. Então eu tenho que ter sempre o quê? Eu tenho que ter sempre um contexto gráfico, aliado à causa do movimento. O padrão de vela que vai acontecer na região nem sempre é um padrão de vela claro. Agora, o contexto da movimentação deve ser claro. O contexto da movimentação
deve ser claro em relação àquilo que eu vou fazer de movimentação. Então, deixa eu só estar respondendo um aluno aqui, pessoal. Você tem que sempre estar de olho para que a ação do movimento tenha o quê? Uma aplicação prática no gráfico para você fazer sua venda ou você fazer sua compra. Não existe expectativa de uma venda ou de uma compra se você não tiver uma região bem definida. Então, como eu sempre falo para vocês, vocês têm sempre as extremidades para você trabalhar, suporte ou resistência. Você tem sempre regiões do meio do caminho para você fazer suas movimentações, só que as extremidades são as regiões de possibilidades de reversão de movimento. São nessas regiões que você tem que ficar de olho, porque é aí que você vai aplicar o quê? Os padrões de velas nessas regiões. Então essa primeira entradinha aqui, linda, ó. Qual a expectativa do movimento? É que o movimento chegue nessa região e reverta a movimentação em relação ao preço. Só que aqui, ó, aqui eu já tenho uma região de 50%, perfeito? Então vamos lá. Ó. Se eu tenho uma região de 50% aqui, o preço pode fazer uma pequena correção, tá? Vamos ver a expectativa da movimentação do preço aqui, ó. Aqui eu tenho a possibilidade de uma correção de 50%. Depois dessa movimentação de 50% e o preço revertendo a sua expectativa, aí ele pode até continuar o preço caindo, tá? Por enquanto ainda não tem, ó, a movimentação de queda toda prática aqui, ó. Ó o preço brigando na região, o preço querendo reverter na região, ó, e ele tá vindo, ó. Essa expectativa que ele venha fazer uma pequena correção aqui para depois reverter o movimento. Ou ele pode romper direto, pessoal, tá? Ele pode chegar nessa região aqui também e romper direto. Depois que o gráfico faz a falha do movimento, qual a expectativa? Que ele reverta essa movimentação. Vamos aguardar, né? Se tiver um padrão para que ele venha fazer essa movimentação, ótimo. Então aqui eu tenho duas expectativas nessa região agora aqui, ó. Ou ele vai corrigir o movimento para depois fazer rompimento, ou ele vai romper o rompimento direto para buscar essa liquidez aqui de baixo, tá bom? Então essa expectativa é do gráfico sair do ponto A e vir para ponto B, buscar preço, buscando justamente a expectativa dessa movimentação. Olha lá o que eu falei, ó, ele já chegou, tocou, muita volatilidade na região e está indo buscar a movimentação acima. Se ele fechar dessa forma, pessoal, ele já demonstra o quê? Ó? A possibilidade de uma continuação de queda no futuro do preço, tá? Ó, tá vendo como ele está brigando aqui nessa região? Ó, já veio buscar aqui, ó, já veio fazer a movimentação de queda aqui novamente, ó. Eu pensei em fazer uma entradinha aqui, mas estava faltando alguns ingredientes aqui já para fazer uma venda. Ó. Então o preço já faz uma força de venda, ele mostra realmente o quê? Que essa 50% aqui é para ser rompida, né? Ou a expectativa é para ser rompida. Ó, gráfico fazendo movimentação. O que ele não pode é consolidar ali na região, né? Porque se ele faz uma consolidação, ele tira aquela expectativa de fluidez de movimento. Então aquilo que antes parecia que era fluido de movimento, não tem uma expectativa. Ó, preço voltando na região, preço chegando na máxima ali, ó. Vamos ver se eu pego ele descendo agora aqui. Vou pegar ele aqui, ó. Ele me jogou lá em cima. Ó, deixa eu traçar uma linha aqui, ó. Ele não veio fazer rompimento, pessoal. Ele não veio fazer rompimento, ó. Ele está numa região de 50% do movimento. Ainda uma expectativa dessa vela aqui, ó. Por que eu fiz a venda? Por causa dessa vela aqui, ó, de força. Tá vendo essa vela de força, ó? Deixa eu ver se eu pego ela aqui, ó. Eu vou pegar com mais duas taxas ali. O que acontece nesta vela de força? Lembra que eu falei para você da mudança de movimentação da região? Que é uma expectativa de movimentação na região? Esta vela aqui, ó. Esta vela aqui, ela me demonstra uma força na região com a possibilidade do preço vir romper este fundo aqui. Então, todas as vezes que eu for analisar o gráfico, eu vou ter que procurar o quê? Alguns sinais, alguns elementos que me mostrem isso. Vai fechar, tá lá, puxa, pena que não computou as três taxas, né? Eu vou ter que registrar alguns elementos para isso. Então vamos lá, ó. Deixa eu fechar aqui, deixa eu fechar essa entrada aqui, ó.
Vamos lá? Qual que era a expectativa então? Bom, primeira possibilidade de entrada aqui foi exatamente aonde? Naquela região de resistência, correto? Foi entrada na região de resistência. Possibilidade de próxima movimentação de venda. Este candle aqui, ó, fazer o que? Um trabalho de suporte e resistência. Por que este candle aqui? Porque é um candle de força, pessoal. Lembra que eu já falei para vocês que tanto a máxima 50% ou 100% do candle, ele pode fazer o que? O trabalho da movimentação da tendência para continuar jogando o preço lá para baixo. Tá? Essa é a expectativa. Significa que é isso que vai acontecer? Não. Tá? É a expectativa. Ó, entrou força, faço a venda, o preço não faz a reversão do movimento, só que eu peguei tão bem a entrada, ó, eu peguei 3 taxas que deu 2-1 e eu fiquei positivaço na entrada. Perfeito, né? Perfeito. Agora o preço está chegando na região, novamente, ó, agora ele está deixando um candle lá. Ó. Ele está deixando um candle. Será que temos uma outra oportunidade de venda, pessoal? Agora o gráfico está bem lateralizado. Agora para ele fazer um movimento de tendência aqui já vai ficar um pouco difícil. Mas você está entendendo a expectativa? Se eu tenho uma expectativa que haja uma correção do movimento da tendência, eu não posso ficar preso a uma movimentação que não seja lógica. Se eu tenho a possibilidade de venda nessas regiões, a lógica do movimento me mostra que eu tenho que pensar em venda. Eu não vou pensar em compra em região que não tem a possibilidade. Ó, vou fazer uma venda ali, por mais que o gráfico já está mais lateral ali, a fluidez de uma tendência já fica mais difícil, porém, vamos lá, desde o primeiro trade, desde o primeiro movimento, o que eu falei para vocês lá no passado? Existe uma região de resistência, existe uma falha do movimento, existe uma expectativa de reversão de tendência. Essa expectativa de reversão de tendência ela pode ser formada por alguns padrões de velas. Esses padrões de velas eles vão mostrando que a possibilidade de reversão do preço nessa região. Então eu tenho 3 pontos ali. Ó. Eu entrei no fechamento da simetria da região, ou eu poderia ter entrado após padrão de vela. No outro eu entrei por causa de uma vela de força de baixa e agora eu entrei por causa de um padrão de vela de reversão. Tá lá, pessoal. Tá lá, ó. Vamos lá, vou mostrar para vocês aqui alguns padrões de reversão. Então vamos estudar isso com clareza. Se eu tenho uma região aqui, ó, que é uma região de resistência, preço tinha saído de um suporte, vamos lá? Preço tinha saído de um suporte. O preço tinha vindo aqui, ó, de ponto A. O que fez o preço aqui no ponto A? Ele fez toda a movimentação de queda e veio buscar ponto B. Quando o preço foi reverter o movimento. Quando ele chega aqui, ó, através deste candle aqui que mostra não ter muita força de rompimento, eu já faço o quê? A minha primeira entrada de venda ali naquela região. Eu fiz no fechamento, entrada de risco, ou eu poderia ter esperado esse outro padrão de vela, que seria entrada de confirmação, tá? Teria as 2 oportunidades ali de venda na região. Eu fiz uma só, tá? Que foi a de risco, mas aqui eu poderia esperar entrada de confirmação. Mas o que acontece nessa região? Ele me mostra que é um padrão de vela de reversão, pessoal. Este padrão de vela de reversão, ele tem ó, a expectativa já de um desbalanceamento na região de venda, outra expectativa de desbalanceamento na região de venda. Esse padrão de vela aqui, ó, ele começa a fazer para mim aqui, ó, suporte e resistência nessa região, como esse aqui havia feito, ó, suporte e resistência na região. Você consegue entender? Então são padrões de velas de reversão. Em que região? Em região de reversão de tendência. Você entendeu que você consegue aliar o padrão de vela numa região. Então não existe uma expectativa de movimentação sem que haja uma ação do preço agindo conforme a movimentação do preço. Faço uma entrada aqui de venda, ó, ainda ele tem preço de subida e continua subindo.
mas ainda sai positivo na região aqui, 2:1. O preço vem, retorna e ele deixa aqui, ó, mais um padrão de vela de reversão na região. Aí não tem jeito, né? Entra o vendido novamente jogando o preço para baixo. Qual que é a expectativa, pessoal? A expectativa é que isso aqui, ó, que se tornou uma neckline, tá? Neckline. Ou seja, a linha do pescoço. Não é backline, é neckline, tá? Deixa eu escrever em português, linha do pescoço. Por que linha do pescoço? Porque está se formando aqui um padrão de reversão de ombro, cabeça, ombro. Ombro, cabeça, ombro. Ele está tão claro? Não está tão claro, mas a partir do momento que este movimento gráfico rompe essa região para buscar liquidez aqui, ó, deste suporte, ele vai ficar claro no movimento. Ou seja, tudo está indicando que ele vai fazer esse movimento. Mas Cadu, e se ele corrigir aqui e continuar subindo o movimento? Sem problemas. Sem problemas, ele vai pegar o preço que está aqui e vai distribuir e continuar distribuindo esse preço para regiões mais altas do gráfico. Para regiões aqui, ó, como o ponto A mais alta do gráfico. Assim como nós fizemos a entrada no ponto A e assim como nós fizemos a entrada no ponto B. Conseguiu entender? Então, um padrão de reversão de vela, pessoal, ele está ligado a um padrão de reversão de tendência. Não tem como você... Ó, tá vendo? Ele está brigando ainda na região. Então, por exemplo, ó, a primeira entrada que eu fiz aqui, desde o primeiro momento dessa entrada aqui, qual é a expectativa? A expectativa é que o preço faça movimentações onde, depois dele alcançar a máxima do seu preço, ele continue fazendo o quê? Uma reversão de movimento. Então, numa região como essa, eu vou começar a procurar o quê? Padrões de reversão nessa região, indicando realmente que o gráfico vai vir buscar 50% e depois que o gráfico vai vir buscar 100% de movimentação. Conseguiu entender? Conseguiu entender? Lá naqueles padrões de velas que eu deixo para você, você vai ver inúmeros padrões de reversão. Quais padrões de reversão você pode ver aqui nessa região? Por exemplo, você pode ver aqui nesta região de reversão, você pode ver aqui, ó, o chamado enforcado, tá? Que foi justamente esse padrão aqui que aconteceu, ó. Você pode ver um engolfo. Opa, deixa eu fazer aqui um movimento certinho. Você pode ver um padrão de vela de reversão chamado engolfo. Que você vê aqui, ó. Você vê ele aqui. Oh, Jesus amado, é a seta. Deixa eu apagar aqui. Ó, você vê ele aqui. Você vê ele aqui. Você vê ele aqui. Você também tem aqui o martelo invertido de baixo ali, que é esse padrão aqui, ó. Quando o preço faz aquele movimento, entra no fechamento, depois ele veio e fez este martelão aqui, ó. Tá? Isso aqui é um padrão de reversão também. Você tem duas expectativas, ó. Você pode entrar no fechamento aqui ou após a movimentação dele. Tudo isso aqui, pessoal, são padrões de reversão. Deixa eu apagar esse engolfo aqui que ficou feio. Não ficou nítido aí para você entender o que está acontecendo no gráfico. Este padrão de reversão, por exemplo, o engolfo, né? Um candle faz um movimento, outro candle faz um movimento, e aí vem aqui, ó, o engolfo. O engolfo vem e engolfa aquele movimento. Então você tem a entrada após movimentação do engolfo aqui na região. Aqui você tem no fechamento do martelo invertido, tá? Na região. Então tudo isso por quê? Por uma expectativa de movimentação. Se eu não tivesse a expectativa que o gráfico está fazendo uma reversão na região, se eu não tivesse a certeza que o gráfico está fazendo uma reversão na região, eu não poderia pensar em fazer uma entrada de baixa. Conseguiu entender? Se ele não tivesse uma movimentação de queda, não teria expectativa de movimentação de baixa. Não teria a expectativa através de padrões de velas como esses aqui acontecendo na região. Essas velas só acontecem nessa região
Porque ela já alcançou uma região de reversão, onde o preço já está aqui exausto na região, já houve falha e está fazendo uma movimentação de correção. Aí sim eu consigo aplicar uns padrões de velas. Ó, e o preço ainda não rompeu, pessoal. Ó, o preço não rompeu região ainda. Ó. Ele está na briga da região ali para poder romper região. Você entendeu? Então o que acontece com a maioria das pessoas? A maioria das pessoas só ficam vendo o padrão da vela. Mas um padrão de vela de reversão, ele só tem força no movimento quando também existe a causa do movimento para isso. Então, se eu tenho ali uma falha do movimento na região, se eu já vi que o preço chegou na sua máxima, se eu já vi que ele está caro, ele está numa região de oferta e ele começa a ser vendido, eu começo a procurar ali padrões de reversão naquele movimento, porque eu sei que existe uma expectativa de reversão através de um padrão de vela. Só que esse encaixe tem que ser perfeito. Primeira entradinha aqui com 3 taxas, segunda entrada aqui foi com 3 taxas, mas computou uma só, ficamos no 4 e mais uma aqui 5-0, batendo a meta tranquilamente. Entendeu, pessoal? Compreendeu? Eu espero que a aula de hoje tenha melhorado sua vida, melhorado sua visão gráfica. Ó, padrão, falamos hoje sobre padrão de vela de reversão. Ou seja, padrão de vela de reversão faz milagre? Não. É necessário ter um contexto gráfico para que isso aconteça. Se tem padrão gráfico para que isso aconteça, então tem expectativa de padrão de reversão. Tá bom? Espero que você tenha aprendido bastante com a aula de hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, se inscreva no canal. Quer fazer parte do treinamento? Estou aqui de mãos dadas te esperando, de braços abertos, para transmitir todo o conhecimento que eu tenho para que você cresça em conhecimento, para que você alcance seus resultados. Ao fazer acesso ao treinamento, você vai ter suporte diretamente comigo. Dúvidas, qualquer dúvida que você tenha, o suporte é diretamente comigo. Você que está no treinamento, quer fazer a aquisição do Indicator Hunter, é só entrar em contato comigo que eu te explico como funciona a aquisição. Tá bom, pessoal? Fica com Deus, vou ficando por aqui. Te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!